Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de Fisiologia Endócrina, falar um pouco acerca do eixo hipotalâmico hipofisário. A gente inicialmente tinha comentado um pouco, né, sobre a introdução da fisiologia endócrina e quais eram os tipos de hormônio, né? A gente falou um pouco de hormônios esteroides, hormônios peptídeos e também os hormônios que são derivados de amina, as catecolaminas e os hormônios da tireoide. E agora a gente vai comentar um pouco desse eixo hipotalâmico hipofisário, ou seja, o centro do sistema endócrino. A gente vai ter as células endócrinas distribuídas por todo o nosso corpo, onde a gente vai estudar durante toda a disciplina de fisiologia. Quando a gente for estudar sistema renal, quando a gente for estudar sistema cardiovascular, vamos falar de hormônios também, porém agora a gente vai focar em um tema central, né? E focar em uma glândula que antigamente era conhecida como glândula mestra, que é a hipófise, e comentar um pouco da relação dela com o hipotálamo, que também é uma estrutura, né, glandular que vai estar acima da hipófise, e elas têm uma relação muito importante para nossa fisiologia. Então a gente vai comentar aqui um pouquinho acerca desses temas, beleza? Então, para que a gente possa entender aí um pouco da fisiologia endócrina, a gente tem que falar um pouco sobre mecanismos de retroalimentação, onde esses mecanismos de retroalimentação podem ser retroalimentação negativa ou positiva, certo? Também chamados de feedbacks. O que seria um feedback positivo? Um feedback positivo, a gente vai ter aí essa relação quando um hormônio é liberado e vai atuar no órgão-alvo, estimular o órgão-alvo, né? Onde a gente observou alguns mecanismos de ação de hormônios. Então, esses hormônios aí, uma vez liberados, precisam se ligar com seus respectivos receptores no órgão-alvo, causando aí uma estimulação. Essa estimulação do órgão-alvo vai gerar um efeito biológico. Esse efeito biológico, por sua vez, estimula a liberação de mais hormônio a partir da glândula ao qual ele foi liberado inicialmente. Esses mecanismos de feedback não são tão comuns quanto os mecanismos de feedback negativo, que são os que a gente vai ver agora. Então, como seria o mecanismo de feedback negativo? A gente está falando aqui nas introduções, mas depois a gente vai ver exemplos na prática e vocês vão poder, na prática, relacionar melhor. O hormônio, por sua vez, vai ser liberado por uma glândula, né? E esse hormônio vai chegar no órgão-alvo, que vai gerar um efeito biológico, sendo que agora esse efeito biológico inibe a liberação de mais hormônio. Então a gente tem aqui um exemplo de feedback positivo e outro exemplo de feedback seria o feedback negativo, sendo o mais comum os mecanismos de retroalimentação negativa. Então a gente vai ver na frente exemplos mais práticos, certo? Em relação a isso. Onde a gente vai citar um mecanismo de feedback positivo, a relação entre o estrogênio e o FSH-LH, onde quanto mais FSH chega no órgão-alvo, que é o útero, ocorre a liberação aí de estrógeno. E esse estrógeno estimula a liberação de mais FSH. A gente pode citar também o exemplo da ocitocina, que é um hormônio liberado pela neurohipófise, onde a liberação de ocitocina chega no órgão-alvo, que é o útero, no exemplo que eu vou dar para vocês agora, gerando um efeito biológico que seria a contração uterina. A contração uterina, né, a dilatação lá, vai gerar um efeito, né, que seria essa dilatação do colo do útero, fazendo com que a neurohipófise libere mais hormônio ocitocina. E aí a gente tem que esse hormônio vai agir no órgão-alvo e gerar o efeito. Geralmente esses feedbacks negativos aqui, eles vão culminar em um evento explosivo. No caso da ocitocina, a gente tem o parto, por exemplo. Então, essas contrações vão ficando cada vez mais sucessivas, maiores,
e culminam, né, com a saída do feto de dentro do útero. No caso anterior, que a gente tinha falado da relação do FSH com o estrógeno, a gente tem culmina em quê? Na liberação do ovócito pelo folículo, né? Que a gente vai ver mais na frente, quando a gente vai estudar fisiologia endócrina e sistema, o ciclo menstrual, comparar aí essas liberações e falar novamente desse feedback positivo, beleza? Em relação ao feedback negativo, a gente tem diversos exemplos, né? Vamos citar aqui na aula alguns, mas, por exemplo, insulina, que é um exemplo fora do sistema nervoso central, né? Onde a gente não está falando aí agora de hipófise e hipotálamo. A insulina, já agindo nos seus órgãos-alvo, vai gerar que efeito? A diminuição, né, da glicemia sanguínea, que diminuiria a liberação de mais hormônio insulina. Porém, quando essa ação de diminuir a glicemia, ela chega em um equilíbrio, quando aquele indivíduo se alimenta novamente e aquela glicemia aumenta, novamente é liberada a insulina, certo? A gente pode levar esse exemplo aí para vários outros hormônios, beleza? E aqui, ó, a gente vai falar especificamente dessas relações anatômicas da hipófise e hipotálamo. Então, para a gente se localizar aqui, ó, a glândula hipófise ela vai estar aqui numa posição inferior, né, em relação ao hipotálamo, onde ela vai estar dentro dessa chamada desse osso, né, aqui, a parte mais superior do osso esfenoide, né, que a gente vai chamar aqui de cela túrcica, onde essa hipófise ela pode ser dividida na sua parte anterior, chamada de hipófise anterior ou adenohipófise, e hipófise posterior ou neurohipófise, certo? Vocês podem ver aqui que o hipotálamo ele tem uma relação direta, né, com a neurohipófise. Então, a gente preconiza aqui que o hipotálamo e a neurohipófise têm uma continuação, certo? Eles advêm embrionariamente de um mesmo tecido, que é um tecido neural. Já a adenopófise, ela tem outra origem, ela aí vai ter uma origem epitelial, né? Vai ser restos aqui de intestino primitivo, vai ser advinda, né, desse intestino primitivo, resquícios, né? Então, o hipotálamo ele se conecta com a hipófise a partir de duas maneiras, uma maneira neural e uma maneira hormonal, beleza? Então, essa conexão aqui ó, é feita a partir desse infundíbulo, né, que está marcado aqui como uma haste que conecta a hipófise ao encéfalo, e a adenopófise ela tem uma peculiaridade, né, em relação à neurohipófise, como a gente comentou, porque ela é o que? Uma verdadeira glândula endócrina, porque como a gente comentou há momentos atrás, ela tem essa origem epitelial, certinho? Então, gente, vamos ter aí diferentes hormônios sendo liberados da adenopófise e da neurohipófise. Uma coisa que é bastante clássica é a gente falar que a neurohipófise ela não sintetiza hormônios. Os hormônios que a neurohipófise libera são sintetizados no hipotálamo. Como a gente falou, a neurohipófise é uma continuação do hipotálamo. Então, a gente tem aqui o quê? Neurônios que têm seus corpos celulares no hipotálamo e o seu axônio, né, seus terminais axônicos vão estar presentes aí na neurohipófise. Então, quando esses neurônios são estimulados, o que vai acontecer? A deflagração do potencial de ação que vai acontecer no hipotálamo vai culminar na liberação desses neuropeptídeos
na neurohipófise, certo? Já a relação do hipotálamo com a adenopófise é diferente. O hipotálamo liberará hormônios que agirão em receptores presentes na adenopófise para que a adenopófise libere os seus hormônios, beleza? A gente vai estudar essa relação já nos próximos slides. E aí, ó, a neurohipófise, ela não sintetiza, mas ela libera dois hormônios. Quem são esses dois hormônios? O ADH e a ocitocina, certo? O hormônio antidiurético ADH, também chamado de vasopressina, e a ocitocina, beleza? Onde a gente vai ver aí a função deles mais na frente. Já a adenopófise, como a gente comentou, ela é uma célula, uma glândula propriamente dita. Então ela tem aí um conjunto de células que vão liberar 6 hormônios. É um conjunto de 5 células, certo? 5 células, então vão ser vários conjuntinhos de 5 células que vão liberar 6 hormônios diferentes. Então a gente já preconiza que o quê? Uma dessas células libera 2 hormônios. E é justamente os hormônios que vão agir aí no mesmo órgão, FSH e LH, vão ser liberados pela mesma célula. Então a gente vai ter aí, além de FSH e LH, quem? Prolactina, né, que é um hormônio que vai atuar aí na produção de leite materno. FSH e LH vão atuar em glândulas sexuais, né, ovários e testículos. TSH, que é o tireoide estimulante, vai atuar na tireoide. O ACTH vai atuar na suprarrenal, que é a glândula que vai estar acima dos rins. E o GH, que é o hormônio do crescimento, vai ter aí uma gama de atuação em vários órgãos, né, que participam desse crescimento. Então, músculos, ossos, atuando aí nesse crescimento, como o próprio nome já fala, certo? Então, a gente tem aqui essa coleção de 5 células, 1, 2, 3, 4, 5, onde FSH e LH são liberados pela mesma célula, beleza? Então, a adenopófise, ela libera 6 hormônios, certo? E a neurohipófise libera 2, sendo que a adenopófise libera e sintetiza. E a neurohipófise só o que? Libera. Porque quem sintetiza os hormônios da neurohipófise, quem é? O hipotálamo. Então, o hipotálamo ele tem um controle direto, né, sobre a neurohipófise, porque ele sintetiza os hormônios, acontece o estímulo no próprio hipotálamo e essa deflagração do potencial vai culminar na liberação dos hormônios da neurohipófise. Como a gente vê aqui, ó, essa relação direta hipotálamo neurohipófise, também conhecida como hipófise anterior. Já a adenopófise, ele vai ter um sistema diferente, né, onde o próprio hipotálamo vai liberar um hormônio. Esse hormônio vai interagir com receptores presentes na adenopófise e a adenopófise liberará o hormônio os hormônios, né, que a gente acabou de conhecer aqui, né, esses 6 hormônios. Então, como assim o hipotálamo liberará um hormônio? Que hormônio é esse? Então, como vocês viram, a gente tem células diferentes liberando hormônios diferentes. Então, a gente também vai ter hormônios diferentes sendo liberados do hipotálamo para estimular a adenopófise. Então, nessa imagem, a gente pode entender, né, melhor a relação aí do hipotálamo com a neurohipófise. Como a gente falou aqui, ó, a gente tem corpos celulares de neurônios presentes no hipotálamo que vão aqui ter os seus axônios liberando, né, os hormônios aqui na neurohipófise. Então, vocês estão vendo aqui uma rede de vasos, né? Por quê? A gente definiu nas aulas anteriores, a gente, né, combinou essa questão de que qual a principal diferença, principal não, mas uma das diferenças entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso tem aquela liberação direta lá no órgão, né, de um peptídeo que pode ser chamado de neurotransmissor,
Porém, o sistema endócrino ele vai ter aí uma liberação na corrente sanguínea. Então, o hormônio aí ele vai viajar pela corrente sanguínea até se encontrar com seu órgão-alvo. Então, a gente tem aqui ó, que ocorrendo o estímulo dessas células no axônio de hormônios que estarão, de neurônios que estarão aqui no hipotálamo, esse estímulo vai culminar na liberação de hormônios aqui na área da neurohipófise. Né? Esses hormônios podem ser o quê? Ou ADH ou a ocitocina, nesse sistema aqui de vasos, né? Que vão aí ser liberados e vão atingir as estruturas específicas. No caso da ocitocina, ela pode atingir o útero e também as mamas, né, que ela também vai ser responsável aí por ejeção de leite. E no caso do ADH, que é o hormônio antidiurético, os rins, né, especificamente lá naquela estrutura dos néfrons. A gente vai estudar mais na frente no sistema renal, beleza? Então, algumas pontuações aqui, ó, importantíssimas para a gente não esquecer. Lobo posterior da hipófise, tecido neural. Beleza? A gente comentou o quê? Que a origem da neurohipófise advém aí de um tecido neural. Já da adenopófise vai ser de um tecido epitelial. ADH e citocina vão ser os hormônios liberados aí pela neurohipófise. Vê o nome dela, neurohipófise. Você já entende que é um tecido neural, né? São neuropeptídeos e vão ser sintetizados onde? No hipotálamo. Hipotálamo e neurohipófise vão ter um controle estritamente neural. A neurohipófise é uma extensão de axônios cujos corpos celulares se encontram no hipotálamo. A gente já comentou isso aqui também, né? Mostrando aqui, ilustrando aqui nessa imagem, onde a síntese desses hormônios é no hipotálamo e a armazenagem e liberação neurohipófise. Beleza? Então, pessoal, focando aqui na questão da relação que o hipotálamo vai ter com a adenopófise, o que é que a gente tem aqui? Ó? Como a gente comparou, falou da relação da neurohipófise, né, que é uma relação neural, a gente, agora de uma forma diferente, a gente vai ter outro tipo de relação. Como disse a vocês, o hipotálamo liberará hormônios para que esses hormônios atinjam a adenopófise. Então, como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai se desenrolar? Aqui, ó, seguindo essa sequência. Os neurônios sintetizadores de hormônios tróficos são os hormônios que são sintetizados pelo hipotálamo, os liberam nos capilares do sistema porta hipofisário. Então, esse conjunto de rede capilar aqui vai ser chamado de sistema porta hipofisário. Então, os neurônios do hipotálamo, né, diferente daqueles hormônios que sintetizam diferente daqueles neurônios que sintetizam os hormônios da neurohipófise, aqui na adenopófise a gente vai ter outros neurônios diferentes, liberando o que? Hormônios diretamente nesse sistema porta. Por que eu estou chamando de hormônio? Porque ele está liberando aqui na corrente sanguínea. Então, esses hormônios liberados a partir desses neurônios, uma vez liberados, vão atingir o quê? A adenopófise. A partir dessa rede de capilares que vão estar banhando especificamente aqui a adenopófise. Então, como a gente comentou que a adenopófise vai ser um conjunto de 5 tipos de células endócrinas, mas que vai estar liberando aí 6 hormônios diferentes. Então, esses vasos porta vão carregar os hormônios tróficos diretamente para a adenohipófise. Então, esses hormônios aqui, ó, liberados pelo hipotálamo, eles são liberados em uma quantidade muito, muito pequena. Porque eles querem atingir apenas as células que estão contidas ali na adenopófise. Não querem atingir o nosso corpo, né? Outras estruturas do nosso corpo. Mas o que? Apenas a adenopófise, beleza? Então,
o que é liberado aqui pelo hipotálamo é liberado numa quantidade muito pequena. Essas células endócrinas vão liberar os hormônios dentro de um segundo conjunto de capilares para sua distribuição para o resto do corpo. Então, qual é a relação que a gente tem aqui? A gente tem que o hipotálamo vai liberar seus hormônios nesse sistema porta-hipofisário e esses hormônios liberados vão atingir as células endócrinas que vão estar aqui, ó, na adenipófise. Essas células aqui, sendo estimuladas pelos hormônios liberados pelo hipotálamo, vão liberar outros hormônios que vão atingir o corpo todo, certo? Então, ó, só fazendo esse adendo que a gente já tinha falado, os hormônios do hipotálamo são secretados diretamente na corrente sanguínea, que vai banhar o que? A adenipófise. Assim, essa glândula é atingida por uma quantidade maior de hormônios, que dificilmente chegarão na corrente sanguínea periférica. Beleza? Então, a gente tem aqui outro tipo de relação, né? Do hipotálamo com a adenipófise. Qual é a relação do hipotálamo com a adenipófise? Ele libera hormônios tróficos que vão estimular a adenipófise a liberar os seus 6 hormônios. Então, vamos entender aqui, ó. Que hormônios são esses? Hormônios tróficos ou trópicos liberados aí pelo hipotálamo. A gente tem aqui esse conjunto de hormônios aqui, ó. GHRH, né? CRF, TRH, GNRH e PIH. Então, cada hormônio desse aqui que a gente falou, inclusive esse CRF aqui, que vai ser, no caso, um hormônio que não vai estimular, mas vai suprimir a liberação do GH, são liberados pelo hipotálamo. Então, ó, o hipotálamo libera esses hormônios que a gente viu aqui no sistema porta. E esses hormônios vão agir em cada uma dessas células aqui para estimular a liberação de quem? Dos hormônios que a adenopófise libera normalmente. Beleza? Então, por exemplo, a gente está com T3 e T4 em baixa no sangue. Tem pouco T3 e T4 no sangue. Então, o que é que vai acontecer? O hipotálamo, né, ao ver essa necessidade, a partir da mecanismos de feedback que a gente viu anteriormente, né, baixo nível de T3 e T4 vai gerar um feedback o quê? Positivo para que o hipotálamo libere o TRH. Então, o hipotálamo libera TRH no sistema porta-hipofisário e esse TRH vai estimular, vamos levar em consideração que esse conjunto de células aqui seja nossas células o quê? Tireotrópicas, né? Então, esses tireotrópicos estimulados pelo TRH, então a gente tem lá a célula que vai ter o quê? O seu receptor. Então, quando o hipotálamo libera o TRH, aquele TRH vai vir no sangue e vai se ligar onde? Nesse receptor que vai estar na célula chamada de tireotrópicos. Então, esse tireotrópico vai, uma vez estimulado, liberar na corrente sanguínea o TSH, que é o hormônio tireoide estimulante. Então, esse TSH vai ter a função de quê? Sair lá da adenopófise, né, vir pela corrente sanguínea e chegar até a glândula tireoide. Uma vez na tireoide, ela vai estimular a tireoide a liberar hormônios chamados de T3 e T4, certo? Então percebam que é uma rede, né, onde a gente tem o hipotálamo, que tem o domínio sobre a adenopófise. A adenopófise tem o domínio sobre a glândula, que vai liberar o hormônio final, certo? Antes, como eu já citei aqui, achava que a adenopófise, né, mas a hipófise de uma forma geral, era a grande orquestradora de tudo. Ela
é conhecida também por glândula mestra, né? Ou pituitária também. Mas hoje se sabe o quê? Que o hipotálamo ele tem uma relação de superioridade ali em relação à hipófise. Por quê? Em relação à neurohipófise, o hipotálamo sintetiza os hormônios e é ele mesmo que libera. A neurohipófise está ali apenas como uma estrutura de apoio para a armazenagem e a liberação, né? Mas o estímulo para a liberação vai vir do hipotálamo. E o hipotálamo, em relação à adeno-hipófise, vai ter uma relação de quê? De controle, porque o hipotálamo vai liberar os hormônios tróficos, e os hormônios tróficos vão agir nas células da adeno-hipófise para que, uma vez estimuladas, essas células liberem os seus hormônios, né, que são em número de 6. FSH, LH, ACTH, PSH, hormônio do crescimento e prolactina. E aí, ó, cada hormônio desse, do hipotálamo, agindo em uma célula diferente da hipófise, vai fazer com que cada hormônio desse aqui seja liberado. Uma vez esses hormônios liberados, eles vão ter uma glândula-alvo, né, distribuídos aí na periferia do nosso organismo. Então, esses hormônios da adenopófise, eles têm como função principal estimular outra glândula. Então, eles vão estimular outras glândulas, em sua maioria, né, para que essas glândulas liberem outros hormônios. Então, por exemplo, aqui, ó, o ACTH para que o córtex da suprarrenal libere glicocorticoides, o TSH para que a tireoide libere T3 e T4, o LSH e o FSH para que o testículo libere testosterona, né? Os ovários, no caso, liberem estrógeno, certo? E assim sucessivamente. Vamos ter aí essa articulação hipotálamo, hipófise, hipófise, glândulas periféricas, e essas glândulas periféricas vão liberar outros hormônios ou realizar funções biológicas, né? No caso aqui, ó, do hormônio do crescimento, a gente vai ver em slides posteriores, vão ter umas relações de estímulo dessas células para o favorecimento desse crescimento e, no caso da prolactina, a produção de leite. Beleza? Então a gente vai continuar na segunda parte do vídeo comentando a partir dos hormônios da neurohipófise. Neurohipófise e posteriormente alguns hormônios da adenopófise, visto que a adenopófise ela vai estimular a liberação de hormônios secundários. E quando a gente for estudar determinados sistemas, como o renal e sistema reprodutor, a gente vai abordar melhor esses hormônios da adenopófise, certo? Então, eu espero que tenha sido proveitosa essa primeira parte da aula e a gente se vê no próximo vídeo. Qualquer dúvida é só mandar e-mail que, na medida do possível, a gente vai responder. Beleza?